Olá pessoas, sou Camille Silva, venho apresentar mais um podcast do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História. No programa de hoje vamos falar de um assunto que interessa a todos nós, o direito do trabalho. Vamos conversar um pouco aqui hoje sobre a história do direito do trabalho a partir da sua Constituição, especialmente a partir dos anos de 1930, e sobre as mudanças recentes na legislação. Podemos dizer que vamos tratar dos temas de nossa conversa a partir de dois marcos na história do trabalho do Brasil. A criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 26 de novembro de 1930, logo no início do governo Getúlio Vargas, e a sua extinção como uma das principais medidas do governo atual de Jair Bolsonaro em janeiro de 2019. Lembrando que esse ministério resistiu até mesmo à ditadura que se abateu no país a partir de 1964, mesmo que a legislação tenha tido diversas alterações. Esses dois marcos dizem muito sobre o processo histórico das relações entre o capital e o trabalho aqui no Brasil. No entorno dessas duas marcas, as muitas questões que envolvem as lutas por direitos por parte dos trabalhadores e as tentativas de tutela por parte do Estado, que, apesar de possibilitar algum tipo de garantia para os primeiros, em muitos manteve a balança mais favorável para os patrões. E para essa reflexão, vamos trazer o chefe de seção Gestão Memorial do Centro de Memória do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, um filho da UERJ também, o mestre João Roberto Nunes. Boa tarde, João. Boa tarde, Camille. E também convidamos para conversar com a gente a nossa coordenadora executiva do laboratório, Jaqueline Ventapane. Boa tarde, Jaque. Boa tarde. Quero agradecer ao João, que como ela disse, da casa, companheiro de formação também em História. E eu acho que essa discussão ela pode trazer um pouco dessa reflexão de uma construção de uma ideia de direitos que se dá mesmo nesse percurso, né, da Constituição do Ministério do Trabalho, mas também que envolve várias outras questões, como nós falamos. O trabalho, ele vai ter, o direito não é só a questão do salário, mas você tem as questões, inclusive, previdenciárias, você tem a questão que tudo isso que nós estamos passando nesse momento de reforma que reflete muito na nossa compreensão como portadores desse direito, como aqueles agentes, né, que vão lutar por eles. Então, queria que o João falasse um pouquinho dessa experiência, dessa pesquisa que ele já fez há muito tempo. Bem, Jaque, obrigado pelo convite, Camille. Bem, a princípio é bom marcar que a Justiça do Trabalho, ela nasce nos anos 30, mas ela, na verdade, ela vem de encontro já a um passado de que vem da República Velha, da Primeira República, de lutas e reivindicações de trabalhadores por medidas de proteção do trabalho, de direitos ligados à educação, à saúde, etc., né? Quer dizer, durante os anos 30, todo esse processo de regulação das relações de trabalho, que foi implementado no nosso país, ele vem nesse processo que a gente chama de Era Vargas. Então, nasce com a criação do Ministério do Trabalho, ou melhor dizendo, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que é chamado Ministério da Revolução. Aliás, são os dois ministérios da Revolução que são chamados na época. É o Ministério da Educação. Educação é um outro ponto importantíssimo que vai ser desenvolvido a partir dos anos 30, no governo Vargas, durante a Era Vargas, e do outro lado, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A política trabalhista de Vargas, a partir pós-revolução de 30, ele acelera um processo de regulação e montagem de novas estruturas que são destinadas a justamente gerir as questões ligadas ao conflito capital-trabalho, tá, no Brasil. E, no caso, o Rio de Janeiro, né, enquanto capital da República, centro das decisões políticas, vai se criar um vínculo estreito entre a história da Justiça do Trabalho e a história da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro. Só assim, eu acho que é importante a gente trazer um pouco essa ideia que Vargas, quando ele tem essa estrutura, essa montagem da estrutura, tendo o trabalho como elemento, tem essa referência de que, na verdade, um cidadão, quem era o cidadão desse Brasil que se constituía, né? Era o cidadão, era o trabalhador,
né? Toda a inserção do cidadão se dava por intermédio do trabalho. Então, essas medidas todas que são interessantes de você pensar, quer dizer, o que era o documento? Você não tinha um documento, muitos vinham do meio rural, não tinha documento. Qual era o documento? Se cria a carteira de trabalho, quer dizer, essa carteira de trabalho era aquele, assim, a chancela de que você fazia parte desse país, né? Então, eu acho que isso é importante a gente trazer um pouquinho de como se pensava naquele momento, porque qual é a preocupação que a gente vê agora com todas essas medidas? Eu não sei se você concorda comigo, que é quando você fala o fim da era Vargas. Isso não começou agora, né? O fim da era Vargas, ele começa o discurso com Fernando Henrique Cardoso. Nos anos da década de 90. No auge neoliberal. E parece que agora se escreveu um obituário, né? A impressão que se escreveu um obituário. Então, assim, eu acho que a gente também discutir um pouquinho a justiça do trabalho, que você está mais presente, mas eu acho que a justiça perpassa toda essa ideia de lutas. O que efetivamente a gente pode dizer desse papel da justiça do trabalho como um elemento de também consolidação de um lado, né, da tutela do Estado, mas do outro, de um caminho de luta do trabalhador por direitos. Porque muitos trabalhadores vão caminhar pela justiça do trabalho para ter seus ganhos, para terem seus ganhos. Algo que não se tinha naquele período. Aí queria que você falasse um pouquinho, estou puxando um pouquinho dessa... Importante já que dizer que essas políticas públicas a partir dos anos 30, elas implementam questões que já vêm de antes, como eu já falei. Quer dizer, problema da pobreza estrutural como obstáculo ao desenvolvimento do país, a demanda dos trabalhadores por direitos ligados a reivindicações trabalhistas, ligados à questão salarial, férias, reconhecimento do trabalho da mulher, a questão do mercado de trabalho, eram questões que já vinham desde antes dos anos 20. E os anos 30 vão realmente iniciar esse processo de regulação. E é importante colocar essa questão da valorização do trabalho que faz parte desse, que está nesse processo, tá? Quer dizer, a partir dos anos 30, o que você verifica é o seguinte: o Estado, no discurso dele, coloca que o trabalho é o ideal, seria o ideal do homem na aquisição da riqueza e da cidadania. E que a aprovação e implementação dos direitos sociais, incluindo o devido cuidado no seu cumprimento legal, estariam na essência de uma ampla política de revalorização do trabalho, tá? Eu estou insistindo nesse ponto porque, se nós pensarmos que nós vivemos mais de 4 séculos de escravismo, que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e que não existia até aquela ocasião a formulação clássica do liberalismo que associa trabalho, riqueza e cidadania. Então é importante, como a partir dos anos 30, essa mudança de mentalidade, isso se opera de uma maneira muito impregnada de percalços, e a justiça do trabalho faz parte disso aí, tá? Em termos de iniciativas, a gente vai começar o Ministério do Trabalho, por exemplo. Por isso que eu estou me retomando a questão, porque o Ministério do Trabalho está vinculado muito, e no caso, a Justiça do Trabalho, a história da Justiça do Trabalho, a história da cidade do Rio de Janeiro. Ainda na campanha da Aliança Liberal de Vargas faz o comício em que ele reafirma os compromissos ligados à aplicação de uma efetiva legislação social de proteção ao trabalhador na esplanada do Castelo, onde hoje está situado o Ministério do Trabalho, tá? Então, esse mesmo prédio, que hoje é o Ministério do Trabalho, tem um nome, que hoje é sede do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, tem o nome de Fórum Ministro Arnaldo Susequinde. E Arnaldo Susequinde é considerado um dos principais dos laboristas, doutrinadores do direito do trabalho, e dá nome a esse prédio, e é considerado um construtor da evolução do direito do trabalho desde os anos 30 até quase a sua morte, foi em 2012. Quer dizer, a justiça do trabalho tem essa importância, né? Eu queria só fazer a parte, que é o seguinte: quando nós falamos muitas vezes a constituição dessa estrutura, né, em torno do trabalho a partir dos anos 30, e de certa forma há uma apropriação da luta do trabalhador que acaba sendo um pouco esquecida, né? E
é comum até nós olharmos assim, você tem a questão da manipulação do trabalhador e se ignora que, ou melhor, não se ignora, isso é uma busca de um apagamento de lutas que vem de muito tempo, inclusive no início do século XX, né? Os movimentos operários que você tem ali, tanto que você tem exatamente o quê? Vou dar um exemplo, em 1923 você tem a primeira lei que vai institucionalizar a chamada Previdência Social com a criação das caixas de aposentadoria de pensão. A Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves. E aí chega em 1932, o que o Getúlio Vargas faz? Ele sistematiza, estrutura exatamente essas leis que estavam ali. E você tem um diálogo que é permanente, embora não se diga, entre o trabalhador e o Estado a partir daquilo que se pensava ser um direito. Então, essa ideia de que foi algo doado, dado, já não cabe mais nos estudos históricos, a gente já viu isso várias vezes, mas ainda se tem a narrativa de que o Estado dá e o Estado tira. E você apaga. Então, quando você tem hoje uma reforma trabalhista que diz vamos ultrapassar a era Vargas, na verdade você continua com essa tentativa de apagamento, porque a era Vargas ou os direitos nada mais é do que o resultado também dessa luta constante entre o trabalhador e o Estado e os empregadores, né, os patrões, em torno daquilo que se pensa como direito, né? Eu acho que era legal até a gente pegar como é que é esse processo, né, de legislação, de construção disso daí. A criação da Justiça do Trabalho a partir da década de 30, ela, em termos assim bem sucintos, ela pode ser identificada como um elemento que se ajusta a outros elementos que estão sendo criados. Aí o Ministério do Trabalho, a legislação trabalhista que vai sendo compilada a partir dos anos 30, até recuperando leis anteriores, como a Lei Eloy Chaves, que inaugura a questão das caixas de aposentadoria, a representação classista, a questão do poder normativo, da Justiça do Trabalho, a estrutura sindical que se cria a partir dos anos 30, são todos elementos que estão nessa engrenagem complexa de regulação das relações de trabalho e de como você vai intermediar a relação capital e trabalho no país dentro de um processo também, de um novo processo, uma nova visão de desenvolvimento econômico, que depois vai dar no nacional desenvolvimentismo, tá? Em termos de legislação, existe toda uma evolução em relação a isso. Aí que a gente pode exemplificar. Então a gente pode separar em dados históricos, né, com os marcos temporais para poder entender melhor, né, como é que foram essas sequências. A gente vai ter em 1931 a Lei da Sindicalização, em 1932 a regulamentação dos institutos de aposentadoria e pensões, em 1933 a criação da carteira profissional, em 1938 a instituição do salário mínimo, em 1941 a criação da Justiça do Trabalho e em 1943 a criação da CLT. Eu vou fazer um complemento, que na Constituição de 1934, esses elementos eles são absorvidos. O salário mínimo, a jornada de 8 horas, a defesa o trabalho do menor, né, que já havia uma legislação anterior, né, da questão dos menores de 18 anos, em que se coloca que você não pode ter o trabalho do menor de 12 anos, medidas de proteção ao trabalho que você vai construindo naquele período, né, que vai encontrar na Constituição de 34 um espaço anterior até a CLT, né, que é importante, porque você referenda essa questão como uma questão de Estado. A lei de sindicalização, ela cria a unicidade sindical, né, ela acaba com na verdade, ela estabelece o princípio da unicidade sindical, em que apenas um sindicato por categoria profissional é reconhecido pelo Estado. E é importante afirmar que toda a legislação trabalhista que vai ser colocada, vai ser posta a partir dos anos 30, só vai ser aplicada para os sindicatos que são reconhecidos pelo Estado. Temos ainda também a lei de férias, o novo, como a Jaqueline colocou há pouco, o novo Código de Menores, a regulamentação do trabalho feminino, que vem para e passo com a extensão do direito ao voto da mulher, né? É importante colocar. O estabelecimento das convenções coletivas de trabalho. Em 32, tem um decreto, que é o 22.132, que o governo provisório, ele cria, as chamadas comissões mistas de conciliação e as juntas de conciliação e julgamento.
As comissões mistas seriam órgãos que iam, no caso, julgar as questões coletivas. E as juntas de conciliação e julgamento já seriam para os dissídios individuais, tá? O Conselho Nacional do Trabalho, que ainda foi criado na época do Arthur Bernardes, em 22, ele é reestruturado, ele é modificado e ele se transforma numa instância de recurso, uma instância recursal para as ações julgadas nessas juntas de conciliação e julgamento. Como até está escrito, o Susequinde coloca em alguns livros dele, que em termos bem simples para as pessoas entenderem, enquanto as juntas de conciliação e julgamento eram voltadas para os litígios individuais, as comissões mistas de conciliação, que eram comissões de negociação, elas eram para os litígios coletivos. A força da lei valia para as juntas de conciliação e julgamento, para forma de decisão, para o que a gente chama de fase de conhecimento. Você ganhava uma ação na justiça. Agora, para você conseguir o dinheiro, aí você teria que mover uma segunda ação, que era na justiça comum. Aí já começa a dificuldade. Tem a criação das caixas de aposentadorias e pensões, que depois vão ser a base para os famosos institutos de aposentadorias e pensões. A Jaqueline colocou algo importante, que a Constituição de 34, ela institui a Justiça do Trabalho, só que há uma discussão, uma celeuma em relação ao caráter normativo, a famosa discussão entre, de um lado, Oliveira Viana e do outro, Valdemar Ferreira, em que se discute esse caráter, se a Justiça do Trabalho teria esse poder de estabelecer normas, teria poder de legislar, né? Essa é a questão. E isso vai numa indecisão, numa discussão que vai até 37. Aliás, já é até posto, colocado alguns historiadores, que um dos motivos formais, ou não formais, do golpe do Estado Novo, de 37, é justamente essa indecisão em relação à criação da Justiça do Trabalho. Tanto é que em 39 você tem o decreto de criação da Justiça do Trabalho, e em 1º de maio de 41, Getúlio Vargas instala os órgãos da Justiça do Trabalho, que seriam 36 juntas de conciliação e julgamento no país todas, espalhadas pelo país, agrupadas em 8 conselhos regionais do trabalho. O nome era Conselho Regional do Trabalho e depois Conselho Nacional do Trabalho, que mais tarde, em 46, aí se transforma, que é quando o Poder Judiciário, o Justiça do Trabalho passa para o Poder Judiciário, e aí o Conselho Regional vira Tribunal Regional. E o Conselho Nacional vira Tribunal Superior do Trabalho. Bom, eu estava aqui pensando, você estava falando, e claro que veio, quando a gente pensa justiça, você pensa logo a questão, que é uma questão de policial, né? Só que você tem uma noção de que o governo Vargas, ele vai mudar essa ideia do trabalho de uma questão de polícia para uma questão social. Mas, no entanto, você tem também aí uma normatização que se dá pela justiça. A ideia de defender o trabalhador, mas eu não sei até que ponto você pode falar, esses processos, você lidou com vários processos, até que ponto se pode colocar realmente que a Justiça do Trabalho ela serve como um instrumento de reivindicação do trabalhador ou mais de regulação dessas relações capital-trabalho, diria que favorável ao capital mais do que ao trabalho. Jaqueline, você tocou num ponto interessante, por quê? Porque a Justiça do Trabalho, ela tem existe uma visão, na minha época de graduação, a gente estudava dessa forma, que a Justiça do Trabalho, ela veio como uma outorga do período Vargas. A explicação clássica, repressão aos movimentos sociais, sindicais, não estou dizendo que não houve, o Estado ocupa esse espaço, cria uma série de mecanismos de regulação das relações de trabalho, a Justiça do Trabalho é uma delas, e qual o papel da Justiça do Trabalho? Você internaliza o conflito capital-trabalho, empregador-empregado, empresário-trabalhador, para dentro do Estado. Tanto é que a Justiça do Trabalho, ela nasce com um caráter especial. Ela é administrativa, como falei há pouco, ela nasce vinculada ao Ministério do Trabalho, ela é paritária, as juntas de conciliação e julgamento existe um juiz, presidente da junta, ela nasce assim, dessa forma. E 2, considera que aí tem a nomenclatura, ela vai se modificando ao longo do tempo, né? Juiz classista, vogal, que seria um representante dos empregados e um representante dos empregadores. E ela é classista, ela é paritária, ela é representativa, mas ela está trazendo esse conflito
para dentro do Estado. Essa não é a visão tradicional. Nos últimos 20 anos, mais ou menos, 15 anos, a literatura historiográfica já trabalha de uma outra forma. Já existem outras tendências, outras correntes, já colocando que a justiça do trabalho seria um campo de disputas. E nesse campo de disputas, o trabalhador não só receberia essa legislação como um presente ou como uma coisa concedida, mas não, ali seria um espaço em que ele, ao entrar na justiça do trabalho, ao entrar com as ações trabalhistas, ele também estaria disputando com o outro lado, que é o capital, ao reivindicar suas férias, trabalho noturno, demissão sem justa causa, indenização, os diversos pedidos, você estaria ali também discutindo com o Estado a aplicação da legislação. Já que é uma coisa que tem que se falar, por que a justiça do trabalho, puxando um pouco para os dias de hoje, a justiça do trabalho é a maior justiça que tem, das justiças federais. Da justiça militar, da justiça federal, da justiça do trabalho. Ela tem maior estrutura. Porque nós, até hoje, contratamos as pessoas, os empresários contratam e não cumprem os mínimos, as regras básicas do direito do trabalho lá dos anos 30. Você não assina carteira, você não paga hora extra, a pessoa se trabalha no horário noturno, não tem um adicional, não tem uma compensação, o salário paga atrasado, você demite sem justa causa. São elementos básicos, não é discussões pequenas, questiúnculas em relação a pontos de planos de carreira específicos, não. Essa base, isso aí constitui mais de 60% das ações trabalhistas. E aí uma coisa que se indaga, por que essa recusa por parte do empregador em cumprir a legislação básica? Por que o Estado não fiscaliza de forma eficiente isso? Por que a Justiça do Trabalho chegou a essa estrutura? Quando a gente está discutindo coisas que são básicas, não é... Ou vamos voltar para o escravismo? Bom, de certa forma, a reforma trabalhista está querendo fazer um pouco isso, né? Porque, não sei se todo mundo já viu, além da reforma trabalhista em 2017, nós temos a chamada mini-reforma trabalhista, que é a chamada medida provisória da liberdade econômica, e que ela consegue ser talvez ainda mais danosa e voltar, retroceder aos anos anteriores dessa estrutura, todo esse arcabouço de garantias mínimas, porque na verdade quando nós falamos isso são garantias mínimas. Você não tem uma garantia, nós temos um modelo ideal, né, desses direitos do trabalho. Nós temos garantias mínimas. Que estão sendo perdidas agora. Que estão sendo perdidas. Então, você falou da questão do trabalho noturno, a questão do horário. Essa mini-reforma, por exemplo, claramente ela já diz que é uma defesa da livre iniciativa e a gente marca bem ali a tal da uberização, né, do trabalho, em que você não tem essa garantia da hora, nem das férias ou qualquer outros ganhos que nós pensamos como sendo direitos nossos realmente inerentes ao nosso trabalho. E é interessante que nós já falamos um pouco isso já no passado. Eu trabalhei com a memória das pessoas em relação à previdência social, né? E a ideia que se tem é que essa previdência social é um direito. Porque o choque de se perder esses direitos ele é tão imediato, porque a ideia é, não, eu tenho este direito, então esse direito é retirado. E aí se recorre à Justiça do Trabalho. E muitas vezes se recorre à Justiça do Trabalho que fala assim, não, você não tem esse direito, ou fica tanto tempo ali que você acaba pensando, será que eu tenho isso? Quer dizer, a Justiça do Trabalho ela é criada dentro desse pensamento de regular as relações capital-trabalho na tutela, mas também de direitos. Por isso que eu quis trazer essa discussão, por causa disso, esse campo de luta mesmo. Essa discussão é interessante, Jaqueline, por quê? Porque eu trabalho na seção de gestão do memorial, na parte de arquivos permanentes. E no caso do Rio de Janeiro, há realmente poucos processos trabalhistas dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, 70, 80.
O descarte foi realmente geral. Por que aconteceu isso? Eu trabalho com essa parte nos últimos 12 anos, 13 anos. Não há explicação. Não há explicação a respeito, assim, fácil de dizer. O Rio de Janeiro, o tribunal era no Rio de Janeiro, uma grande capital. São Paulo é parecido, né? São Paulo tem 2 tribunais regionais, né? O tribunal da capital e o tribunal da 15ª região, né? Que pega o interior, né? Sede em Campinas. Essas fontes foram sendo descartadas, né? Depois de 5 anos, o processo termina, vai para o arquivo, fica 5 anos e depois é incinerado, como é falado, né? E como é que o trabalhador depois vai buscar esses direitos, né? Direito, questão da previdência, questão do fundo de garantia. Alguns direitos não se prescrevem em 5 anos. Tem mais que isso. Então isso é coisa importante. É importante também a preservação da fonte judicial, que é isso que eu quero colocar nessa minha fala. Por quê? Porque na literatura historiográfica, nesse tempo todo, os últimos 15 anos, 20 anos, Ângelo de Castro Gomes, Fernando Teixeira, estou citando alguns autores, tá? Larissa Rosa, eles trabalham justamente com fontes judiciais, trabalhando isso, discutindo N questões sobre isso que você colocou há pouco, e precisa das fontes. Se essas fontes estão destruídas, como trabalhar? Então é importante a preservação dessas fontes, justamente porque se levanta há um bom tempo essa questão. A justiça do trabalho é um campo também de disputas. Ele não é só um campo não foi só mais um instrumento de outorga da era Vargas como um presente dado aos trabalhadores. Isso, os estudos já mostram isso claramente. Então é isso que dá a importância desse teu trabalho no centro de referência, centro de memória, que eu acho que era bacana também você colocar um pouquinho o que é esse trabalho no centro de referência. É um historiador, como você disse, né? Nós trabalhamos com documentos, de vários tipos de documentos, mas com documentos, e perder esses documentos pra gente é um problema seríssimo, né? Mas esse trabalho de resgate do centro de memória, que trabalho é esse que você faz? Eu acho que era bom até para que outros conhecessem e procurassem esse também. Trabalho, Jaqueline, já vem há alguns anos, tá? Ele está vinculado à questão da gestão documental no âmbito do Poder Judiciário. Em termos bem sucintos, ele começou em 2000, através de uma recomendação e depois de uma resolução do Tribunal Superior do Trabalho para todos os tribunais, para estabelecer tabelas de temporalidade, prazos para que os documentos judiciais ficassem nos arquivos e depois tivessem a destinação. Tentando na seara um pouco do arquivista, que depois que um documento é produzido, ele tem um prazo, que é o seu uso corrente do seu dia a dia. Depois ele vai para um outro arquivo que a gente chama de arquivo, no senso comum, mas seria o arquivo intermediário, em que ele fica lá guardado num determinado local, num arquivo, e se a pessoa precisar, vai lá e pega. Mas esse prazo não pode ficar ad eternum, para sempre. Depois de um tempo, você dá a destinação final a esse produto. Há uma avaliação, existe nos órgãos públicos, uma comissão, geralmente uma comissão de avaliação de documentos, com uma comissão permanente, e você dá o caráter permanente ou não a essa documentação. No caso dos documentos judiciais, eles têm 5 anos, no prazo intermediário, de uma forma geral, e depois eles são analisados e tem vários critérios que podem levar a que eles eles continuem e vão para o chamado arquivo permanente. No caso aqui do TRT do Rio de Janeiro, existe já uma seção organizada, que está sendo organizada em Niterói, e existe, ou então você vai para a questão do descarte. Aí tem uma série de critérios legais, critérios cronológicos, né? A gente não descarta mais processos autuados até 1990, porque diante do que eu disse há pouco, do passado, tanto de destruição dos processos, tem poucos, então vamos resgatar e trabalhar com eles. Lá a seção, como eu sou historiador, nós recebemos de 2 em 2 anos estagiários de história, tá? Para ali eles fazem um trabalho de indexação da documentação. Eu tive o prazer, já desde 2012, trabalhando com isso, já com alguns estagiários, já 3 estagiários fizeram seus trabalhos de monografia e depois até dissertação de mestrado baseados em fontes judiciais. A última foi o Reinaldo, até estudante aqui da UERJ, terminou o mestrado agora aqui, em que ele trabalhava a questão dos planos econômicos e a justiça do trabalho, porque
pegando os livros de acórdãos, né, que é uma coisa importante. E aí cabe até só para me estender um pouco, me perdoe, mas só para explicar um pouco. É porque não é da geração de vocês, mas no final dos anos, final dos anos 80, quando é o período de estagflação, hiperinflação, etc., governo Sarney, etc., houve várias tentativas de planos econômicos para debelar o cenário na época caótico de inflação altíssima, né? Aí você tem os planos que hoje vocês conhecem, plano Bresser, plano Verão, plano Collor 1, etc. E esses planos resultaram em perdas salariais para os trabalhadores, né, para as diversas categorias profissionais. E elas foram buscar suas perdas na justiça, no caso na Justiça do Trabalho. E houve alguns juízes concediam, outros não concediam. Então foi uma discussão de jurisprudência que foi avançando até na primeira metade da década de 90, até o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e definiu o que podia, o que era devido, o que não era devido. E ele trabalha um pouco com isso, com essa questão da justiça do trabalho, insere na questão do contexto da nova república e do neoliberalismo, que a gente já estava nesse período final dos anos 80 e nos anos 90 vivendo isso. O plano Fernando Collor de Mello porque a gente lembra do Fernando Henrique foi o cara que implementou de fato. Collor foi empichado antes, mas na realidade começou com o Fernando Collor, né? Com uma curiosidade, Fernando Collor é neto do Lindolfo Collor, que foi o primeiro titular da pasta do Ministério do Trabalho no governo Vargas. Tem essa grande curiosidade, é verdade. E ele, então, tem esse trabalho, é um trabalho que a gente está desenvolvendo. Infelizmente, não só a universidade, tá? Vamos lembrar, todos os entes públicos que estão sob ataque hoje em dia. A Justiça do Trabalho não está fora disso. Há uma previsão de um corte orçamentário no custeio, na faixa de 30% a 35% a partir de 2020. Então está arriscado nós não termos estagiários, nem de nível superior, nem de nível médio. Então esse trabalho ser interrompido, que é uma pena, diante dessa política que já vem da época do Temer, né? O Bolsonaro só está colocando, na verdade está aprofundando cada vez mais. Mas é um trabalho importante. Existe o Centro de Memória, que o Centro de Memória é uma parte expositiva. Nós chamamos de Centro de Memória, um memorial, porque a gente também trabalha com questões ligadas à exposição. Não é um museu, mas há objetos, móveis, utensílios que também contam um pouco da história da instituição, da Justiça do Trabalho e da instituição TRT da Primeira Região. É um espaço de história pública também, né? Um lugar de memória. Pode ser, tanto é que nós, nas visitas, apesar de ser aberto ao público de 9h30, 16h30, ele está até dentro do Centro Cultural em termos físicos, lá no TRT. Mas ele é um espaço que ele faz parte quando tem visitas guiadas, né? Nós, ou eu, ou meu outro colega, que trabalhamos lá, que é o Marcelo, que também é historiador, e tem a Edna também, só que ela é da sociologia. A gente faz o trabalho de visita guiada com alunos. Já 3 semanas atrás teve uma turma da faculdade de Direito da PUC indo lá. E nós explicamos, falamos um pouco a respeito, né? Então é o que a gente chama de educação patrimonial, né? Também chama de educação patrimonial. Então é importante esse trabalho porque é um trabalho que a gente está tentando desenvolver para ligar no caso, a memória da instituição e, ao mesmo tempo, não só como uma coisa, não é só um fator alguns podem pensar, uma forma de você legitimar aquela instituição perante a sociedade. Embora eu acho que a Justiça do Trabalho, como a Jaqueline falou logo no início aqui da nossa conversa, é a justiça mais social, é aquela que está de frente para as pessoas, né? Sempre você vai encontrar alguém, um colega, um parente, um primo, qualquer pessoa que já foi na Justiça do Trabalho de alguma forma. Lá buscar o seu direito, ou foi demitido, alguma coisa lá. É aquela que a população reconhece. Mas não é só isso. Não é apenas só esse lado, né? Que as instituições têm essa questão, né? Eu até brinco, né, nas visitas guiadas, dizendo que essa questão da memória, do historiador, da história, que a memória está presente em todas as, inclusive na Receita Federal, que eu considero o órgão mais odiado do país. Que ninguém gosta de ser chamado na Receita Federal. Se você for chamado na Receita Federal, você não vai lá para receber dinheiro, vai lá para pagar. Alguma coisa está devendo. E existe um símbolozinho, pelo menos até um pouco tempo atrás, na página da Receita, lá embaixo, se você olhar,
Você tem um símbolozinho do leãozinho lá, memória virtual da Receita Federal. Então não é só isso. É também um espaço que pode ser utilizado para pesquisa, para o conhecimento, para o acesso ao direito, que já faz parte da sua função. E só uma curiosidade também, embora alguns para os mais novos, a Justiça do Trabalho, o prédio do TRT do Rio, da primeira região, hoje ocupa todo o Ministério do Trabalho, o prédio do antigo Ministério do Trabalho, que nasceu o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, depois é que foi desmembrado mais tarde, fora o ministro Arnaldo Susequinde, e ali muitas pessoas ainda quando não falam tribunal, ainda falam ministério. Como ainda estão ligados esses dois entes. Essa ideia você falou do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ele não é à toa, né? É justamente porque a ideia do Vargas foi de regular essas relações entre trabalho, né, e o capital, né? Então, não foi à toa que você tem um ministério que engloba também o lado do patrão, o lado da indústria e comércio. E eu acho que é importante, só que a gente está falando muito aqui do período Vargas, mas é importante a gente lembrar que essa luta, ela é uma luta que não se dá só no período Vargas. Você tem uma série de movimentos que vão passar, né? Não é à toa que a gente está aqui na reforma, porque quando se fala o fim da era Vargas, se pensa assim, acabou a era Vargas, né? Veio de Vargas, teve um hiato, tudo ficou estático e termina, e não tem, né? E aí eu estava até aqui lembrando, que poucas pessoas falam, por exemplo, Vargas sai em 45, você tem o governo Dutra, que tem uma Constituição, né? A Constituição de 46, ela vai englobar vários desses direitos, inclusive o auxílio à infância, o auxílio maternidade, direito previdenciário. No entanto, e isso fica na memória dos trabalhadores, o governo Dutra foi o que mais perseguiu os trabalhadores, e não foi o governo Vargas, com todo o Estado Novo. Em 46, ele vai abolir o direito de greve. Isso depois do governo do Estado Novo. Mas nós vamos ter, em 62, já com João Goulart, a legalização dos sindicatos rurais, isso é importante. 63, o Estatuto do Trabalhador Rural. Porque uma das questões que se fala muito é que Vargas apenas olhou o trabalhador urbano, o que não é totalmente verdade, porque você vai ter uma série de medidas que vão, de certa maneira, olhar para o trabalho rural também. Jaqueline, você colocou uma coisa interessante, até para falar da questão da documentação, que eu falei, no caso do TRT do Rio e outros tribunais também, nós temos quase 95%, tem um livro ou outro já um pouco meio complicado, mas em termos de estrutura física, mas 99% dos livros de acórdãos, desde a fundação do tribunal, estão preservados e já são objeto de consulta e de pesquisa também. Livros de acórdão, só para entender, os acórdãos são as decisões de segunda instância, tá? Para ficar bem claro. Você entra com uma ação na justiça, lá vamos colocar, já que estamos nos anos 30, né? Na Junta de Conciliação e Julgamento. Você ganha aquela ação como trabalhador. Aí a empresa recorre. Ela tem direito ao recurso. Esse recurso vai para a segunda instância, para o tribunal. Lá, ele é julgado por um colegiado, ou seja, por 3 juízes. Esses 3 juízes, a decisão desses 3 juízes sobre esse recurso dá o nome de acórdão, essa decisão. Se na primeira instância a gente chama de sentença judicial, na segunda instância a gente chama de acórdão. E tem muitos acórdãos ligados a trabalhadores rurais. Apesar de a gente estar começando a indexar, você percebe isso. Isso nos anos 40, nos anos 50. Então, são coisas que a história, à medida que vai pesquisando, por isso a importância da preservação da documentação e da pesquisa, né? Vai tentando derrubar alguns mitos que são construídos também. E às vezes com mitos construídos até de forma assim, não dirigidos, né? Não é uma coisa assim premeditada, né? Uma coisa que a gente discute já com os estagiários lá, por exemplo. Será que a Justiça do Trabalho é tão protetiva assim do trabalhador? O direito do trabalho mas a interpretação que o juiz dá diante daquele caso, daquela reclamação trabalhista. Seria importante verificar isso, né? Até que ponto, porque você pode ganhar tudo, como eu falei agora, que você geralmente é procedente. Existe um improcedente quando você perde, mas existe um procedente em parte.
Você pede 6 itens, ganha 3, perde 3. Esse procedente em parte, as duas partes podem recorrer. E vai para a segunda instância. Então é importante e mais, né? Isso que eu agora lembrei. Nos anos 30, início dos Vargas, há um declínio da questão da imigração. E, ao mesmo tempo, a migração interna de trabalhadores rurais, do Nordeste e do Norte para o Centro-Sul do país começa. Então é outro dado que tem que se refletir a respeito disso. Se deixar falando aqui, a gente vai falar o tempo todo. Existem algumas coisas que são esquecidas também, né? Eu acho que é importante falar dessa recuperação do centro de memória, dos centros de referência, centros de memória, como disse a Camille muito bem. A gente teve aqui um anterior que falou da história pública. Dar a conhecer o que se tem nessa história, porque eu digo isso por conta dessa memória, né? Quando você fala, essa reforma trabalhista está sendo vendida como algo maravilhoso para o trabalhador, mas esse maravilhoso fazendo um apagamento de todas essas lutas. Como, né? Eu vi recentemente, acho que foi o vice-presidente falando do 13º. O 13º que na verdade foi dado no governo João Goulart, né? E ele falando, mas o 13º é muito ruim, qual trabalhador não espera o seu 13º no final do ano? E você faz aí um apagamento, né? Porque o João Goulart também não deu o 13º, ele é resultado de reivindicações do trabalhador. Um processo de lutas, um processo de lutas, isso que é importante a gente trazer, né? Esse campo da justiça do trabalho como um processo, né? Um espaço de lutas, as diversas leis que são construídas, né? Elas são constituídas a partir de lutas. Você dizer que foi dado pelo Estado, e aí, quando você fala que algo foi dado, ele pode ser retirado, que é essa a ideia, quando você dá, você tem a prerrogativa de te retirar, que é essa memória que está se tentando construir. Então você fala, para que um 13º? Né? Essa é uma questão. A questão do FGTS, que muita gente não sabe, ele foi da época da ditadura militar. Qual foi a troca pela estabilidade. Foi a troca pela estabilidade. Você perde a estabilidade, eu te dou o FGTS. Mas o que significa perder a estabilidade? Né? Na verdade, você tem a possibilidade do desemprego. E aí os dados que nós estamos vendo do desemprego, você perde a garantia, você fala, vamos liberar o saque de R$500. O que significa liberar um saque de R$500 se você não tem um emprego? Quando você fala assim, a reforma da Previdência tem tudo a ver com a reforma trabalhista. Achar que são duas coisas distintas. São todos processos de lutas que se tenta um apagamento. E ele agora está atacando um projeto que já vem desde os anos 90. A questão da estrutura sindical que a gente colocou no início ali. O que eu coloquei, a legislação sindical, a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, no Brasil, elas correm juntas. Então, para desmontar, não adianta desmontar uma. No projeto neoliberal tem que desmontar as 3. A questão é a velocidade de desmontá-las. Mas o objetivo é esse. Isso aí não tenho dúvida disso desde a década de 90, desde o Fernando Henrique Cardoso. Por isso que eu acho que esses 2 marcos que nós falamos aqui, da criação do Ministério do Trabalho e da extinção agora, eles são importantes. Porque não é só o Ministério do Trabalho, né? Não é só a Justiça do Trabalho, é compreender que eles são marcos, que vai vir nesse processo de transformação que você tem, que vem com a Revolução de 1930, né, que absorve as lutas que, na verdade, são as lutas que estão lá do início do século XX. As lutas, elas estão no início do século XX. E agora você tem o quê? Vamos vender o empreendedorismo, né? Vamos vender o empreendedorismo em que você não precisa dos direitos. É o ápice desse apagamento. Você é o seu próprio patrão, né? Você é seu próprio patrão, uma maquininha, uma bicicleta, precariado, e um isopor. Aí você alia o precariado, o mito do empreendedorismo, porque, cara, muda o nome. Empreendedor agora, MEI, né? Normalmente falam MEI, né? MEI. Mas já foi microempresário, já foi empresário. A família de todo mundo vai ter um que vai querer, eu quero ter meu próprio negócio. E isso faz parte aí é uma questão, não digo paralela, tá ligada, mas é a questão do capitalismo, da formação social e econômica que a gente vive, que nos permeia. Mas acreditar que do capitalismo sem trabalhador, com
empreendedores, esse mito que está sendo, e o pior, absorvido pelos setores médios, e pior, absorvido pelos setores não gosto de ser termo não, mas das camadas mais baixas da população, em termos de... é complicado. É o mito da Maria da Paz. A novela. Que volta e meia, mas é o mito da Maria da Paz. Que é vendido muito pela mídia por conta disso, mas também temos um empreendedor, né, que agora é o capitão donatário, também é um empreendedor, né, recentemente foi dito isso, né? Ah, sim, que os capitães, segundo o vice-presidente da República, o maior exemplo de empreendedorismo foram as capitanias hereditárias, né, e os mestres também, os senhores do engenho também, né? Eu iria incluir que os traficantes de escravos também devem ter sido ótimos empreendedores, né? Porque, realmente, esses efetivamente eram empreendedores, né? Os traficantes de escravos, né? Aliás, o Dom João VI, a família real, quando veio para cá, onde era o Museu Nacional, né, era a casa de um traficante de escravos. Sim, né? Sim, era um dos grandes. Os grandes traficantes, né? Nós temos negociantes que depois ganhou o título de nobreza e tudo. Então, assim, eu acho que essa questão do trabalho, ela tem vários aspectos que nós falaríamos horas e horas. A CLT, a aplicação da CLT ao longo e como você verifica isso? A legislação da ditadura militar, que faz toda uma mudança nessas relações, né? Quando você tem a chamada de redemocratização e você tem as greves e como isso se relaciona, eu acho que isso daria... eu acho que ainda dá muito programa para se fazer, mas é importante resgatar um pouco isso, essa justiça de trabalho também como um espaço a que o historiador deve se voltar para entender como se deram todos esses movimentos, todos esses processos históricos de luta por direitos, né, de percepção mesmo do trabalhador como agente dessa luta e não como simples receptor. Não como receptor, né? Que associa uma memória, né? Eu tenho o direito a, porque... E mesmo, Jaqueline, que você receba isso como uma... Você pega a política dos anos 30, nos 3 campos que a gente está debatendo, mais no campo claro aqui da justiça do trabalho, que é o tema, mas na questão previdenciária, na questão sindical. Essas políticas públicas têm um significado para quem está formulando, sim, mas para quem está recebendo, quando você recebe isso, você está ressignificando o que você está recebendo e depois transformando isso em luta. Não é só uma coisa receber, não é uma coisa só passiva. Você está recebendo, recebi direito de férias, legal, recebi direito a 13º, parece algo... Isso tem que ser colocado para as gerações, né? Porque parece que a coisa é dada, né? A coisa é construída historicamente. Ela não é dada, ela não é natural. Nunca foi. Fechando agora o podcast, queria agradecer a presença do nosso filho da UERJ também, que fez a graduação mestrado aqui, João Roberto Nunes. Obrigado. E querendo agradecer também a presença da Jaque, que está mais uma vez aqui com a gente gravando o podcast e tá ajudando a construir todos os que a gente pretende fazer daqui para frente, né, Jaque? Essa é uma proposta que eu acho que é importante a gente falar, que até quando teve a outra gravação de História Pública, que é levar um pouco desse conhecimento que se tem na universidade. Nós temos a famosa UERJ sem muros e agora teremos o UERJ fora muros, mas eu acho que é importante que esse conhecimento, é mais uma conversa do que nós fazemos aqui, que nós levemos isso para fora, né? Esse conhecimento de uma maneira, né? Existem várias formas, aqui nós fazemos muito na forma da conversa, mas trazendo algumas informações que levem a reflexões de futuras, né? De todas as áreas, porque a gente tem que discutir mesmo com todas as áreas, não se fechar. Conhecimento, ele não é fechado, ele não pode ser fechado, né? Eu vou falar aqui algo que é importante, quer dizer, a ideia do podcast não foi minha, eu quero dizer que foi a ideia da própria Camille, que é bolsista nossa, que trouxe essa linguagem, trouxe essa ideia, e nós sentamos e conversamos e fazemos... desde os temas que são escolhidos até a pesquisa de como vai ser falado,
Alguns já são da minha área, então eu já posso falar um pouquinho mais, outros nós fomos atrás de conhecer. Então é um processo de pesquisa também do aluno, a partir do momento que essa ideia é dela e a produção é dela, e outros alunos participam também, outros bolsistas do laboratório. Então esse é um espaço que nós vimos de quebrar um pouquinho essas barreiras que muitas vezes se tem entre o meio acadêmico e o público mesmo, a sociedade que se volta, né? E nessa linha também vou falar mais uma vez do nosso site, que para a galera poder acessar, que lá a gente vai ter, falando sobre todos os nossos projetos do laboratório, né? A gente trabalha com vários projetos, que é o lppe.fch.urg.br, e a gente também tem a página no Facebook, que é LPPE-UERJ, e a do Instagram e do Twitter, que todas elas são LPPE-UERJ. E aí eu convido quem quiser saber um pouquinho mais sobre os nossos projetos para acessar e opinar também, e dar sugestões também, porque é exatamente isso. Às vezes as pessoas ficam caladas, mas é um espaço de troca, né? Eu também quero agradecer ao João. Obrigado, Jacqueline. Foi uma honra e um prazer estar com você aqui discutindo temas tão relevantes para a gente, para a sociedade, e reafirmando o que você colocou há pouco. O papel da universidade é esse mesmo, pesquisa, a reflexão e o conhecimento, e levar esse conhecimento à sociedade, às pessoas de uma forma geral, para a gente poder se desenvolver, né? E agradecer também mais uma vez ao Audiolab, a galera do Audiolab que a gente grava aqui, faz a edição e dá um grande apoio no nosso projeto. E é isso, estamos fechando mais esse podcast. Até o próximo, galera. Obrigado.